quais são as duas frontes de batalha pela liberdade de que falámos? A cultura intelectual em que o pensamento ético e político de John Stuart Mill se desenvolve é uma cultura de reforma política radical. A versão mais sofisticada deste radicalismo foi apresentada por Jeremy Bentham em conjunto com James Mill. O utilitarismo era a teoria que informava o ativismo político do mais velho dos Mill, de Bentham e também do partido político, os radicais filosóficos, na frente de batalha contra os partidos dominantes no Parlamento inglês, Tories e Whigs, conservadores e liberais. Este radicalismo foi o ponto de partida do pensamento do jovem Stuart Mill, especialmente nos anos 1830, quando este se torna o principal defensor do utilitarismo na política. Mas além da batalha política, Stuart Mill trava uma segunda batalha contra os intuicionistas de Cambridge. Portanto, ele combate uma teoria epistemológica, uma teoria do conhecimento que é contrária à visão moral do utilitarismo. Embora os intuicionistas concordassem com John Stuart Mill quanto à maioria das conclusões éticas, eles justificavam as suas conclusões sem referência necessária às consequências da ação. As suas conclusões eram supostamente justificadas por um assentimento intuitivo, pela adesão intuitiva ao significado dos termos envolvidos, que eram considerados para todos os efeitos a priori. À luz desta concepção, bastaria considerar os princípios que determinam o que devemos fazer ou não fazer e, simplesmente, por intuição, aplicar os princípios, como pessoas racionais. Seríamos capazes, nessa situação, de deliberar e de determinar de forma quase a priori qual é a aplicação correta dos princípios. Deste modo, a justificação que apresentavam não faz referência ao cálculo a posteriori das consequências, como a dor ou o prazer causados, ao contrário do que defende o utilitarismo de Bentham. Os intuicionistas não prestavam atenção às circunstâncias a posteriori em que Stuart Mill procurou, de maneira escrupulosa e justificada, o eixo das considerações políticas. Como resultado da sua profunda investigação sobre a lógica e a psicologia do conhecimento, Mill publica a System of Logic, um sistema da lógica. Na sua investigação lógica, em parte despertada pelas circunstâncias, descobre que a política se pode dividir em dois ramos: economia política e filosofia da história. No ensaio sobre a liberdade, encontramos provavelmente uma das aplicações mais maduras desta política utilitarista, que é simultaneamente a pedra angular para a concepção dos direitos individuais e do papel da sociedade que Stuart Mill defende. Vamos começar por perceber a modificação que Stuart Mill introduz nas teorias de Bentham e do seu pai Mill. Para entender os elementos da concepção de Mill sobre a liberdade individual, é preciso começar por considerar a teoria por trás da estratégia nas duas frentes de batalha. Uma vez que a concepção política de Mill deriva da sua ética utilitarista e da sua defesa do utilitarismo contra os intuicionistas de Cambridge, e que esta é claramente formulada no livro que se chama simplesmente Utilitarismo, esta obra parece ser o ponto de partida adequado para começar a estudar o que é que Stuart Mill introduz de novo na teoria utilitária. Na obra, no livro Utilitarismo, Mill tenta contribuir para algo para a compreensão e apreciação da teoria utilitarista ou teoria da felicidade e para o tipo de prova de que ela é suscetível, diz ele no capítulo 1. Com este fim, ele começa por afirmar claramente que as questões dos fins últimos não são passíveis de prova direta. O que se pode provar que é bom é como um meio para um fim que é aceito como o que é bom sem prova, porque é evidente, porque não precisa de prova, não pode ser provado. Portanto, se algo é bom ou não, diz ele, depende da comparação com um bem definido de modo axiomático, como um pressuposto. Todavia, Mill pede ao leitor para considerar se não há um significado mais amplo da palavra prova, em que esta questão seja tão suscetível de prova como qualquer das questões disputadas na filosofia. O tema do bem está dentro da capacidade do conhecimento da faculdade racional. E essa faculdade não lida apenas pela via da intuição, diz ele. Quer dizer,
o reconhecimento daquilo que é axiomaticamente bom, que se pressupõe que é bom, não é apenas uma questão de intuição, como diria a escola de Cambridge, mas é uma questão de prova racional, embora seja uma prova indireta. Esta prova indireta e racional, em que é que consiste exatamente? O credo, escreve Mill, que aceita como fundamental fundamento da moral a utilidade, ou o princípio da maior felicidade, afirma que as ações são corretas na medida em que tendem a promover a felicidade e erradas na medida em que tendem a produzir o inverso da felicidade. Por felicidade entende-se o prazer desejado e a ausência de dor. Por infelicidade ele entende a dor e a privação do prazer. A prova é, portanto, tanto indireta quanto racional na medida em que determina o que é axiomaticamente bom, aquilo que é bom sem demonstração. Mas não por intuição e simplesmente por análise das palavras, como diziam os de Cambridge, mas de maneira circunstancial, de maneira a posteriori, ao compararmos ações com o axioma da utilidade. Ao fazê-lo, vemos que certas ações contribuem para a felicidade e outras provocam o seu contrário. Mill parece-lhe ter aqui em mente uma espécie de versão escolástica do aristotelismo que afirma que a felicidade é aquilo pelo qual fazemos todas as coisas. Mill sugere que se observa a posteriori e indiretamente, por meio das ações que conduzem à felicidade, que estas são boas precisamente porque conduzem à felicidade e não ao seu contrário. As afirmações de que é bom promover a felicidade e mau promover infelicidade parecem, portanto, razoáveis. Mas a inferência seguinte pode surpreender o leitor, porque o que é que a felicidade ou a infelicidade não é apenas uma questão de prazer ou de dor. Mill tem uma resposta. Quando forem criticados, os epicuristas responderam que não são eles, mas os seus críticos que apresentam a natureza humana sob uma luz degradante, pois os críticos pressupõem que os seres humanos não são sensíveis a nenhum prazer que não aqueles pelos quais os porcos são sensíveis. Quer dizer, quando se acusam os utilitários, como se acusavam antes os epicuristas, de que dizer que os homens só procuram o prazer, é dizer que os homens só estão preocupados com os prazeres mais básicos, com comer, beber, etc. Este é o principal ponto de afastamento de Stuart Mill em relação ao utilitarismo de Bentham. Mill defende que os prazeres não são só uma questão de quantidade, mas são também maiores ou menores, segundo são mais nobres ou, pelo contrário, mais suínos, podíamos nós dizer. Assim, Mill propõe que os prazeres e as dores sejam entendidos como possuindo diferenças qualitativas que permitam considerar alguns como mais ou menos elevados que outros e, portanto, mais valiosos, mais altos na escala utilitária. Mas, em virtude disso, Mill tem ainda de resolver um outro problema levantado por essa distinção, pois parece que ela vai contra a tentativa de utilizar um único axioma para avaliar todas as ações, a avaliação que depende somente das consequências. Isto é, o padrão para avaliar todas as ações morais seria somente a felicidade resultante ou o seu contrário, a dor. Se há muitos tipos de prazeres e muitas formas de felicidade e devemos agir de acordo com o que é mais propício à felicidade humana em geral, parece difícil medir todos esses prazeres qualitativamente diferentes de acordo com uma única escala. Se alguém pergunta o que é objetivamente melhor, o prazer de ter sapatos ou de estar enamorado, parece difícil responder porque não temos ideia de como avaliar ou como comparar um par de sapatos com o amor. De certa maneira, qual é a melhor consequência ou o melhor resultado entre as ações que proporcionam um ou outro bem, parece escapar a uma única escala. Melhor para quê? Parece ser a interrogação natural. Mas Mill responde que, de entre dois prazeres, se houver um ao qual todos, ou quase todos os que têm experiência de ambos, dão uma preferência firme, independentemente de qualquer sentimento de obrigação moral de o preferir ou de o seguir, esse prazer é mais desejável. Portanto, trata-se de fazer uma espécie de inquérito sociológico e ver com que é que as pessoas concordam. Concordam que é preferível andar descalço e amar ou possuir sapatos confortáveis e viver uma vida sem amor.
E, portanto, ele diz que os prazeres mais elevados são aqueles que congregam a preferência da maior parte das pessoas. Se um dos dois é colocado por aqueles que estão competentemente familiarizados com ambos, estão acima do outro que o preferem, mesmo sabendo que é acompanhado de maior quantidade de descontentamento ou mais dor, e que as pessoas não renunciariam a ele por qualquer quantidade do outro prazer ou do evitamento da dor. Isso significa que esse prazer é superior e somos justificados a atribuir ao gozo preferido uma superioridade em qualidade. Quer dizer, se todas as pessoas preferirem a dor de andar durante algum tempo descalços a uma vida de amor, temos aí uma prova clara de que é preciso atribuir um valor superior na escala e atribuir-lhe um valor métrico diferente. Assim, para resolver o problema de ter que colocar os bens numa hierarquia, Mill recorre a um teste a posteriori de psicologia estatística. Agora que vimos a versão mais sofisticada do utilitarismo formulado de Stuart Mill, que dificuldades persistem ainda no que toca à sua aplicação à política? O pai de James Mill tinha estado envolvido num debate com Lord Thomas Macaulay. James Mill tinha produzido uma obra intelectual, o Ensaio sobre o Governo, que pretendia ser uma espécie de base fundamental para o utilitarismo político. Macaulay responde ao ensaio declarando que a antropologia e a metodologia histórica, que não considera as variáveis históricas dessa política, estavam profundamente erradas. Uma das críticas principais dizia respeito à teoria da ação do utilitarismo. Macaulay afirmava que o prazer não é a única razão pelos quais os seres humanos agem como agem, e acrescenta uma outra objeção, talvez mais forte, era que a política não pode ser entendida recorrente simplesmente à extrapolação da antropologia utilitária, pois só uma política historicamente baseada pode ser verdadeiramente científica. A contrarresposta de Stuart Mill surge em boa parte no seu sistema da lógica. Mill tenta clarificar a posição do pai, concedendo que a dedução geométrica, a dedução meramente lógica que este usou, e que geralmente se entende por dedução, não é de facto o tipo de dedução apropriado para a ação política. O jovem Mill afirma que precisamos antes de um método de raciocínio menos abstrato, que ele designa como método físico ou método dedutivo concreto. Um tal método considera um efeito como decorrente de uma multiplicidade de causas, por exemplo, como resultado de um grupo de pessoas que agem com um único propósito político, ainda que cada um dos seus motivos pessoais possam ser diferentes. No que diz respeito à previsão, esta forma de dedução concreta, como ele diz, tem em conta uma confluência de causas que em muitos casos são desconhecidas. A ciência social, assim, é estabelecida como uma ciência dedutiva, mas não segundo o modelo da geometria e sim como o modelo das ciências físicas mais elevada. A ciência social não pode deduzir um objetivo político do exame do povo, mas infere a lei a partir de cada efeito, a partir das leis da causalidade da qual depende esse efeito. Portanto, embora a dedução não seja geométrica, não deixa de ser uma dedução. Mas há muitas leis das quais todos os efeitos sociais derivam necessariamente, embora só possamos fazer inferências no que diz respeito à previsão. Mill rejeita, portanto, a ideia de que a vontade não é determinada, como outros fenómenos, por causas antecedentes e é autodeterminada, determina-se a si próprio. Que as nossas decisões, as nossas volições, não são propriamente falando os efeitos das causas, ou pelo menos não têm causas às quais uniformemente e implicitamente obedecem. Ele acha que toda a ação humana tem uma causa e essa causa são as decisões ou as crenças que motivam a ação. Deste modo, se conhecermos antecipadamente as tendências semelhantes a leis das causas sociais que são relevantes para o efeito, podemos também
prever antecipadamente, com certa confiança, os efeitos sociais, sem precisar de uma decisão logística ou geométrica precisa. Dito isto, o autor acrescenta uma reserva quanto à possibilidade de conhecer suficientemente as leis sociais das ações e dos sentimentos humanos, afirmando que tal é muito difícil. Ainda assim, não é causa para desespero. O remédio, diz ele, consiste no processo sob o nome de verificação, caracterizarmos como a terceira parte constituinte essencial do método dedutivo, que é o confronto das conclusões de um raciocínio com os próprios fenómenos concretos ou, quando é possível obtê-las, com as leis empíricas. Por outras palavras, a verificação agrega as conclusões dos argumentos para as causas sociais. Se A, então B, se B, então C, logo, se A, C, tem que ser relacionado ou comparado com os efeitos sociais que correspondem às causas A, B ou C. Hipoteticamente, a causa social A teria uma tendência semelhante a uma lei para produzir o efeito social C, se constantemente verificarmos que isso acontece. Portanto, é uma verificação a posteriori, mas por comparação com uma análise das causas a priori. Se encontrarmos de forma consistente um acordo entre os resultados de um argumento e a sua observação a posteriori, então temos motivos suficientes para confiar no seu uso como uma lei empírica da qual podemos deduzir esses fenómenos concretos, desde que não haja ações contrárias a outros fenómenos. Mesmo assim, a verificação de leis empíricas permite um progresso mais rápido na avaliação de fenómenos complexos e é por isso que Mill fala de um confronto das conclusões. Este confronto pode fazer-se com os próprios fenómenos concretos ou então com as suas leis empíricas, com as leis empíricas que os regem, se é possível descobri-las. Se não for possível descobri-las, comparamos apenas com um agregado de fenómenos. Se uma tal lei não puder ser usada, então os fenómenos concretos bastam para fazer a dedução se o resto das condições se mantiver igual. Esta cláusula, sendo tudo o resto igual, é a base para o que ele chama as leis da economia política. Obviamente há um problema. Não é verdade, ou quase nunca verdade, que haja que estejam ausentes todas as forças de ação contrária. A economia política requer, portanto, um complemento e, para isso, Mill tem na manga outra carta, um as, que é a ideia de que há dois tipos de investigações sociológicas. Portanto, leio aqui o sistema de lógica. No primeiro tipo, a pergunta que se propõe é de saber qual será o efeito de uma dada causa, pressupondo uma certa condição geral de circunstâncias sociais, isto é, a economia política coopera ceteris paribus, mas há também um segundo inquérito, nomeadamente o de saber quais são as leis que determinam essas circunstâncias gerais. Nesta última pergunta está quais são as causas que produzem e os efeitos que caracterizam os estados da sociologia em geral. Portanto, depois de introduzir esta segunda investigação nas causas dos estados sociais, que podem, por sua vez, fazer com que certas leis empíricas operem em vez de outras, Mill introduz um método para estudar esses estados. Esse método, que é agora geralmente adotado pela maioria dos pensadores mais avançados do continente, e especialmente em França, consiste em tentar, através de um estudo e de uma análise dos factos gerais da história, descobrir o que estes chamam a lei do progresso. Qual lei, uma vez identificada, permite-nos, segundo ele, prever os acontecimentos futuros. Portanto, trata-se o tipo de terceira dedução que Mill introduz sob o nome de método dedutivo inverso, que, mais do que uma dedução, é um procedimento de verificação. A sua função é mostrar as leis do progresso histórico depois de as várias leis empíricas de uma sociedade, nos seus vários pontos de viragem, terem sido determinados. De facto, Mill diz que ninguém, a não ser uma pessoa com competência no estudo dessas leis, é capaz de preparar os materiais para uma lei geral da história. Nenhum outro terá consciência da importância comparativa dos diferentes factos, nem saberá, portanto, quais são os factos que deve procurar ou que deve observar, muito menos será capaz de avaliar quais são os indícios relativos àqueles factos
que, como é o caso da maioria das vezes, não podem ser observados diretamente, mas têm que ser deduzidos com base em sinais ou sintomas. A generalização histórica, portanto, é uma verificação ao mais alto nível, a verificação do progresso das próprias leis empíricas durante os seus longos períodos de tempo. Que importância é que isto tem para a política utilitarista? Em primeiro lugar, através de um exame da economia política, obtém-se um conhecimento das leis empíricas que nos podem fornecer informações extremamente úteis sobre como melhor alcançar a felicidade para um maior número de pessoas na sociedade. Em segundo lugar, um conhecimento da filosofia da história mostra-nos a tendência para o progresso geral de uma sociedade ao mais alto nível, nomeadamente enquanto sociedade, o que nos permite usar os dados empíricos presentes para administrar a sociedade de tal maneira que esta promova os passos que devem ser dados em direção ao futuro. Com efeito, Mill escreve, na primeira parte da introdução ao ensaio sobre a liberdade, que no estádio do progresso em que a parte mais civilizada da espécie está agora a entrar, a liberdade apresenta-se sob novas condições e requer um tratamento diferente e mais fundamental do que a sociedade lhe dava em todas as épocas do passado. Portanto, ele refere-se continuamente a tendências, muitas vezes para designar as tais leis empíricas das ciências sociais, e refere-se também ao progresso, muitas vezes implicitamente, para a sua filosofia da história. Por fim, ele termina a introdução ao seu ensaio sobre a liberdade com a seguinte afirmação: além dos princípios peculiares de pensadores concretos, tal como Comte, há também no mundo em geral uma crescente e contraproducente inclinação para expandir indevidamente os poderes da sociedade sobre o indivíduo, tanto pela força da opinião geral como pela força da lei. A disposição da humanidade, seja como governante, seja como concidadão, para impor as nossas próprias opiniões e inclinações como regra de conduta para os outros, é tão energicamente apoiada por alguns dos melhores como por alguns dos piores sentimentos derivados da natureza humana, que devemos esperar, nas circunstâncias atuais do mundo, ver, portanto, aumentar. A força da opinião, como alguma coisa que se impõe aos outros, e a consagração dessas atitudes requer alguma força política compensatória, alguma força que corrija estas tendências da sociedade. Mill identificou essa força na sua obra sobre as considerações sobre o governo representativo. De que é que trata a obra mais extensa de Stuart Mill, intitulada Considerações sobre o governo representativo? Bom, o tratado visa, sobretudo, determinar o âmbito de um governo político viável. Ele começa com a apresentação de um dilema clássico, que é: o governo existe por convenção, caso em que o número de formas de governo possível seria quase ilimitado, quase tudo pode ser estabelecido, ou existe por natureza, que cresce, caso em que não há nada para escolher. Então Mill diz que é preciso rejeitar as duas posições extremas e enumera 3 condições para que um bom sistema de governo possa ser escolhido. A escolha depende, em boa parte, da educação do povo. O primeiro princípio é: o governo deve ser aceito pelo povo. É o princípio do consentimento. O segundo princípio é: o povo deve estar disposto a defendê-lo de modo que ele seja mantido. Portanto, tem que haver uma adesão do povo. E, em terceiro lugar, o povo deve proporcionar ao governo a capacidade para cumprir a sua finalidade. Portanto, o povo tem que estar disposto a ser moldado de acordo com os princípios da política utilitária. Não pode opor resistência. Entre os utilitaristas, a opinião mais comum é que o governo existe para preservar a ordem social e para promover o progresso. Mill concorda com esta opinião e acredita que o principal objetivo do governo é o progresso, mas afirma também que o governo deve evitar retrocessos e se requer homens ousados, preocupados com o progresso, e homens prudentes, preocupados com o retrocesso. Ele diz que não temos que nos preocupar excessivamente com o assunto, porque costuma haver, naturalmente, um equilíbrio entre as várias espécies de homens que se dedicam à política, se nenhum deles for expressamente afastado do governo. Portanto, é preciso, na escolha dos governantes, ter o cuidado de
não ser seletivo, de não escolher homens que são apenas ousados e inclinados ao futuro, em vez de pessoas prudentes também inclinadas a preservar as aquisições do passado. O governo deve alcançar o progresso através da educação do povo, num desenvolvimento em 3 etapas. Com efeito, passa-se, segundo Stuart Mill, da barbárie para o trabalho através da obediência. Portanto, a primeira etapa é a sociedade que vive através da obediência. Há uma segunda etapa que vai do trabalho obediente e uma etapa final que passa para o autogoverno do homem. Obediente, deixem-me esclarecer, o trabalho obediente seria o obediente livre. Não é? Mas o autogoverno só passa a ser real no trabalho quando as pessoas tiverem capacidade de realizar o trabalho de maneira autónoma. Tal progresso implica absorver uma lição nova em cada uma das etapas. É por isso que Mill aceita, e hoje isso é muito controvertido, a ideia de que o despotismo pode ser um sistema de governo legítimo para os bárbaros se o fim for a melhoria da sociedade bárbara. Mas, se as condições o permitem, a melhor forma de governo é, na última etapa, o governo representativo. O único rival razoavelmente possível ao governo representativo, no cumprimento das 3 condições enumeráveis por Mill, é um despotismo benevolente. No entanto, depois de refletir sobre as vantagens de ser governado por um governante de caráter moral e intelectualmente superior, Mill acaba por rejeitar a solução despótica devido às suas várias fraquezas. Por um lado, só podem estar seguros contra a possibilidade do desrespeito os direitos e interesses de qualquer pessoa quando estas estiverem em condições de defendê-los, o que não acontece se tudo é recebido de um déspota. E a história mostra também que os povos livres prosperam mais do que os povos sujeitos a um déspota. Portanto, há este exame da história, esta verificação através da história, permite concluir que o governo representativo é superior ao governo despótico, mesmo quando o governo despótico seja um governo esclarecido. Porque o despotismo requer a obediência e, portanto, a passividade dos cidadãos, enquanto a liberdade requer o desejo ativo da excelência moral, intelectual e prática que se consegue com a educação. Para atingir esta última situação, seria necessário encorajar o povo a participar no governo. E isto só é possível, só existe no governo popular, que é portanto, o melhor governo, o governo que defende melhor os direitos do cidadão e também o governo mais inclinado a promover o progresso moral e intelectual. Mas tal progresso não pode ser alcançado numa pequena república, que é o único regime onde o povo pode governar diretamente, como a teoria de Rousseau tentava sugerir, tem que ser conseguido num grande Estado, onde seja possível usar grandes meios, para o qual a melhor solução que se encontra no mundo moderno é o governo representativo que Rousseau tinha descartado sumariamente. No entanto, a constituição adequada de um governo representativo não foi bem compreendida. O erro mais frequente é pensar que os representantes do povo devem governar, mas tal é impossível porque as funções do governo exigem uma elite de especialistas que a população não consegue reconhecer e muito menos pode escolher com acerto. Portanto, o governo deve, na verdade, ser confiado a especialistas, embora estes tenham que ser, em última instância, responsáveis perante o povo, embora não diretamente, e sim através de representantes. Portanto, o povo nunca governa diretamente. O povo tem uma espécie de poder último de controle, mas confia a representantes eleitos periodicamente que, mesmo assim, não devem ser eles a governar, devem ser agentes do povo para controlar o governo e defender os interesses do povo. O governo é o dos melhores, os especialistas, os mais sábios. O Parlamento, onde tais representantes se encontram, é tanto um comitê de reclamações popular, que aceita as petições, as reclamações do povo, como um congresso de opiniões
e inclui, ou deve incluir, uma amostragem justa de cada categoria de intelectos, cada espécie de opiniões que deve ter voz nos assuntos públicos. Uns mais conservadores, outros mais progressistas, em vez de se restringir a uma espécie de parlamento dos especialistas. E é por isso que o seu papel é indicar desejos, ser um órgão de demandas populares e também um lugar de discussão de opiniões contrárias relacionadas com os assuntos públicos. A democracia representativa é assim defendida tanto pelo papel dos especialistas que o governam, quanto pelo papel dos representantes que representam uma espécie de fórum público de opiniões. E este sistema é superior mesmo ao governo direto da população, que pode acabar por ser tão tirânico como o governo despótico. Segundo Mill, a concepção da democracia do seu tempo não capta adequadamente o significado da regra da maioria, pois esta não deve frustrar as expectativas das minorias, como acontece se as minorias nunca tiverem alcance à possibilidade de ter representantes próprios. A democracia deve, portanto, incluir uma representação proporcional da maioria e das minorias, sob pena de se tornar uma tirania da maioria. Uma democracia representativa requer, portanto, um desenho cuidadoso das instituições, e Mill dedica enorme atenção ao desenho das instituições. Por um lado, ele procura evitar que o órgão representativo seja demasiado forte, o que impediria um governo eficaz, e também, por outro lado, que seja demasiado fraco, o que não permitiria controlar o governo. Por outro lado, é preciso evitar que o governo seja excessivamente forte, o que tornaria presa de interesses especiais, de corporações alheios aos interesses do povo. Isto acontece facilmente porque o governo precisa de estabelecer uma burocracia para o recrutamento dos mais talentosos, mas a burocracia tende a cair na rotina e, pior, a sufocar a liberdade e a individualidade dos cidadãos. E, portanto, as instituições burocráticas têm de ser também devidamente desenhadas para serem eficazes, mas não excessivamente poderosas. A liberdade política, segundo Stuart Mill, é uma condição necessária para o progresso da história. Mas a sua concepção de liberdade não é a discussão teórica do livre-arbítrio dos filósofos até Kant, ou seja, a chamada liberdade da vontade, que não pode desaparecer porque pertence à natureza do homem, diz Stuart Mill. A liberdade de que Mill quer falar, aquela que lhe interessa, é a liberdade civil ou liberdade social. Ele escreve o famoso ensaio sobre a liberdade, um breve ensaio, escrito pouco depois, ou publicado pouco depois da morte da mulher, que se tornou o manifesto mais influente do pensamento liberal até os dias de hoje, em que ele trata da natureza e dos limites do poder que pode ser legitimamente exercido pela sociedade sobre o indivíduo. Portanto, não é apenas com o governo, ou a pressão do governo que ele está preocupado, mas com a própria pressão da sociedade sobre o indivíduo. A liberdade da vontade designa aqueles direitos do indivíduo que o governo não pode violar, mesmo que esse indivíduo se encontre dentro do muro de uma prisão, enquanto que a liberdade civil ou a liberdade social designa os direitos que
quando violados por outros membros da comunidade, exigem uma interferência ou uma ação judicial por parte da sociedade. Mill reconhece assim que há motivos para que a sociedade interfira nas escolhas individuais, mas esses motivos têm que ser claramente explicitados e enumerados. Qual é então o critério quando é que pode a sociedade exercer legitimamente o poder sobre o indivíduo? Há aqui várias considerações em jogo, mas acima de tudo é preciso ter em conta que, embora Mill rejeite a ideia de que a sociedade está fundada sobre um contrato, pois nenhum propósito se consegue com a invenção de um contrato fictício para depois dele deduzir as obrigações sociais, estou a ler as suas declarações, ele, mesmo assim, entende que todo aquele que recebe a proteção da sociedade tem o dever de devolver esse benefício recebido. Qual é o benefício que o indivíduo deve devolver à sociedade cuja proteção recebe? Então, a primeira parte desse dever de devolução consiste em não prejudicar os interesses dos outros que, por disposição legal expressa ou por entendimento tácito, devam ser considerados como direitos. Assim, os direitos são, em parte, uma questão de entendimento tácito. Quer dizer, não têm que estar enumerados em nenhuma lei, em nenhuma Constituição, ou até mesmo uma questão de discernimento prudencial em circunstâncias concretas. Em parte, uma questão de lei, de disposições legais. No entanto, qualquer que seja a sua origem, os direitos não devem ser transgredidos. Mas há ainda uma segunda parte desse dever de devolver à sociedade os benefícios recebidos, que consiste no dever que cada pessoa tem, de acordo com o seu princípio equitativo, de participar nos trabalhos e nos sacrifícios em que é preciso envolver-se para defender a sociedade ou os seus membros de danos e abusos. Em termos inequívocos, Mill diz que a sociedade tem justificação para impor a todo o custo condições àqueles que tentam evitar o cumprimento desses deveres. Ou seja, justifica-se que a sociedade utilize todos os meios necessários para manter a segurança da sociedade e dos seus membros. Uma vez que qualquer ação ou inclinação de uma pessoa se torna prejudicial aos interesses dos outros, a sociedade ganha jurisdição. E a decisão de saber se o bem-estar será ou não promovido com a sua interferência fica aberta à discussão. Com efeito, as ações que interferem nos direitos dos outros, ou afetam diretamente a preservação do bem-estar geral, são matérias que cabem à deliberação da sociedade e ao poder judicial. Mas Mill procura estabelecer balizas para esse poder judicial e para essa deliberação da sociedade. Balizas morais. Ele diz que há um limite muito estreito para essa deliberação em todos os casos. Não há espaço para debater tal questão quando a conduta de uma pessoa não afetar os interesses de outras pessoas além de si próprio, ou não precisa de afetá-las a menos que estes queiram. Portanto, ele distingue, assim, a esfera da justiça da sociedade e a esfera da liberdade individual. Enquanto os indivíduos não causem danos aos outros, são livres de fazer o que quiserem. A única liberdade que merece o seu nome, que merece o nome de liberdade, diz no primeiro capítulo do On Liberty, é de perseguir o nosso próprio bem à nossa maneira, desde que não tentemos privar os outros do seu bem, nem impedir os outros de fazer esforços para obter esse bem. Este é o conteúdo do chamado princípio do dano. O alcance da sociedade não deve ir nunca além dos casos em que outros indivíduos são prejudicados. Embora o livro seja um livro relativamente pequeno e, em geral, se possa ler como uma espécie de hino à liberdade individual, um hino à diferença de personalidade, o que Mill faz na obra, na verdade, é desenvolver uma espécie de panóplia de argumentos dentro do quadro utilitário aperfeiçoado por ele, para demonstrar que não é apenas porque os indivíduos têm uma espécie de direito natural à liberdade política que essa liberdade deve ser preservada, mas, pelo contrário, a liberdade individual deve ser preservada se é benéfica para a sociedade. As razões subjacentes aos seus argumentos a favor da livre expressão, da individualidade, dizem respeito ao facto da relação entre a liberdade dos indivíduos e o progresso da sociedade
ser uma relação muito próxima, ser uma relação quase completa. Nesta fase do desenvolvimento da sociedade, pelo menos, na fase em que ele está, no século XIX, abafar a liberdade e a individualidade dos cidadãos significa também prejudicar o progresso social.